Um dos maiores medos dos religiosos de estudar as escrituras, teologia, fazer uma exegese de um texto, que nem eu faço aqui no meu canal nos vídeos, um dos maiores medos dele é perder a tal salvação. As igrejas convenceram os fiéis de que existe um suposto inferno, onde Deus tortura eternamente os pecadores e os maus, e há um céu que é um paraíso, onde vão as pessoas boas e que louvaram ao Senhor. Né? É isso que as igrejas pregam. Então as pessoas têm medo de perder essa salvação, serem salvas do fogo do inferno e do diabo e não sei o quê. Eu não sei como é que um corpo, né, pode sentir dor sem ter a matéria física, né, sem ter sistema nervoso nem nada. Mas eles acreditam nisso, que tem um suposto fogo. Um fogo deve ser espiritual também, né, para queimar o espírito. E a pessoa ali é torturada eternamente. É estranho, né? E é meio curioso, né, que dizem que esse é o Deus do amor, né? É um Deus do amor que prepara um lugar de tormento eterno para você, se você não amar ele de volta, né? Meio curioso. Mas a grande pergunta que eu faço é a seguinte: salvo do quê? Salvo desse suposto inferno? Inferno eu já tenho vídeos aqui no canal, quando eu já expliquei a origem da palavra, o Vale dos Filhos de Inom, Gena, etc. Não tem inferno na Bíblia, tá? Agora, salvo do quê? Porque quando a gente vai para o Velho Testamento, é até bom para a gente entender isso. A Bíblia tem duas partes, que nós chamamos de Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento, ou Taná para os judeus, é a mais antigo. E ele é a base do Novo Testamento. E no Taná, vamos chamar assim, você não tem inferno em nenhum momento. Vocês já observaram isso? O Deus da Bíblia, lá do Velho Testamento, ele ameaçava as pessoas com morte física. Se fizeres os meus mandamentos, certamente morrerá. Você não tem um versículo sequer desse Deus do Velho Testamento ameaçando as pessoas de um suposto inferno. Então, como que pode haver um inferno se esse Deus nunca fez uso dessa carta para ameaçar as pessoas? Nós vemos Deus castigando um, matando o outro, mandando o exército atacar o seu próprio povo por causa de um castigo, não sei o quê. Mas você não vê em nenhum momento ele falando assim, ó, se não cumprires o que eu digo hoje, irás para o inferno e arderá eternamente. Vocês já observaram isso? Nem tem a palavra inferno no Velho Testamento. Eu sei que tem gente aí que vai pegar a Bíbliazinha. A minha Bíblia tem amadinho. Eu estou falando no original hebraico. Não existe essa palavra. Existe a palavra Sheol. Sheol é literalmente sepultura, cova. Não é inferno. Então quando você vê lá assim, fulano vai para o Sheol, quer dizer que aquele fulano ia morrer. Não que ele ia para um suposto mundo espiritual. Então não tem. E também não tem promessa de nenhum paraíso no Velho Testamento. Você tem Deus prometendo que a pessoa ia ter uma vida longa e próspera. Essa era a concepção da época. Se você seguisse os preceitos da Torá, os mandamentos bonitinho, você ia ter uma vida longa e próspera. Agora, e o Novo Testamento? O Novo Testamento tem amadinho? Não. Como eu já falei aqui para vocês algumas vezes, a gente tem que entender que os autores do Novo Testamento, independente de quem seja, eles eram pessoas provavelmente judeus, os judeus helênicos, escrevendo em outra língua, em grego. Então, se você está escrevendo em outra língua, você vai usar uma equivalência da língua que você está usando. Por exemplo, em português tem a palavra saudade. Parece que é só em português que tem essa palavra, né? Em espanhol acho que tem parecida. Se eu fosse escrever isso em inglês, olha, eu estou com saudade de você. Não tem essa palavra saudade em inglês. Então eu vou ter que usar uma palavra equivalente na língua inglesa que possa expressar aquilo que eu estou dizendo. Então eu escreveria assim, I miss you. Só que o verbo miss, ele não é bem saudade. Ele pode ser um equivalente, mas ele tem um sentido um pouquinho diferente. Entendeu? Mas é o equivalente, a mesma coisa é a Bíblia. Os autores do Novo Testamento, eles estão usando equivalentes em grego para falar de coisas do hebraico. Por exemplo, em Atos capítulo 2, Pedro está discursando, ele fala assim, pois desde se profetizou o Davi, que não deixará que o seu santo veja a corrupção e nem seu corpo permaneça no inferno. Está escrito na Bíblia. Só que Pedro está falando algo que Davi falou antes dele, lá no Velho Testamento. E Davi não tinha essa palavra inferno, a palavra dele era Sheol, sepultura. Então por que as Bíblias traduzem como inferno? É porque a palavra grega ali que é traduzida, ela pode ser equivalente, ela pode sim ter o sentido de inferno. Mas só que não é inferno, porque ele está citando algo do Velho Testamento. O autor está usando só o equivalente. Então o certo ali deveria ser uma tradução mais honesta, deveria ser assim, não deixará que teu santo veja a corrupção e que seu corpo permaneça no Sheol, sepultura. Tanto que Pedro ali está falando de Jesus, que ele ressuscitou. Ó, Deus não deixou que seu corpo ficasse na sepultura. Não faz mais sentido do que o inferno? Então, não tem essas concepções no Novo Testamento, a não ser nas traduções baseadas no grego. Mas quando a gente pega os equivalentes lá do hebraico, não tem. Mas Jesus prometeu a salvação, amadinho, a vida eterna. Bom, vida eterna é que nem eu acabei de falar para vocês. A vida eterna nada mais é do que uma vida longa e próspera, que nem no Velho Testamento.
A troco de que Jesus ia prometer uma vida eterna, eterna, eternamente. A pessoa não vai morrer nunca? Vai ficar no mundo espiritual que nem um fantasminha vagando por todo o universo? Não faz o menor sentido. Vai ficar lá gritando santo no céu por toda a eternidade? Não faz o menor sentido. Ah, Amadinho, mas Jesus falou de salvação, sim. Aí nós vamos entrar numa outra questão interessante, né? Eu já fiz um vídeo com captura de tela sobre isso. Mas é interessante que Jesus está falando ali do quê? De uma salvação de um inferno, de um mundo espiritual? Ou salvação de Jerusalém? Já pararam para pensar nisso? Por exemplo, Jesus fala assim em Mateus 24. E quando virdes essas coisas, fujam para os montes da Judeia. Fugir para o monte da Judeia é uma salvação do mundo espiritual? É uma salvação do inferno? Então, vou pegar minha passagem agora, pegar um avião, vou lá para Israel, estou salvo, pronto. Já observaram isso? Por que ele manda as pessoas fugirem para os montes da Judeia? Porque não é de salvação espiritual que ele está falando. Jesus, quando ele vem ali de acordo com o Novo Testamento, ele vem pré-anunciando um juízo sobre Israel. Por isso que ele usa expressões, vir como um ladrão, vir nas nuvens. São expressões que denotam juízo. O que ele está dizendo? Ó, Israel vai ser destruída. Os romanos vão destruir Israel. Tanto que ele fala assim, quando ele está indo para a cruz, segundo Lucas, né? Ele vê umas mulheres chorando. Não chore por mim. Chore por vós e por vossos filhos. Que se eles fazem isso com a lenha verde, que não farão quando estiver madura. Se referindo aos romanos. Então, quando Jesus fala ali, será salvo, ele está falando da salvação, da tragédia que ia acontecer ali. Não de uma salvação espiritual. Até porque não faria sentido, né, ser uma salvação espiritual, mas você tem que fugir para um lugar específico. Isso não faria o menor sentido. Então, pessoal, quando Jesus fala ali de salvação, é disso que ele está falando. Ah, Ronaldo, e o mundo espiritual? Como é que eu faço para ser salvo? Não sei o quê. Salvo do quê? Aonde que está na Bíblia essa história de que as pessoas vão arder no suposto fogo do inferno? Ah, mas Jesus falou que preparou um fogo eterno para o diabo e para os seus anjos, Ronaldo. Ah, não tem nada a ver com isso, pessoal. Ali é o juízo dele sobre as pessoas más da época dele. Ah, e os bodes das ovelhas? Os bodes das ovelhas tem Ezequiel. Ele está fazendo um paralelo de um profeta veterotestamentário para simbolizar o juízo sobre aquela geração. Ah, mas e o reino dos céus que ele falou, Ronaldo, não sei o quê? O reino dos céus era o que ia substituir Israel, na visão do autor. Então, quando ele fala, esses não herdarão o reino dos céus, ele está falando disso. Ou seja, da nova, não vou falar de espiritual, mas vamos dizer assim, da nova ordem que iria se estabelecer em Israel. Basicamente isso. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito complicado de entender, eu vou tentar colocar aqui na tela final esse vídeo, se eu achar. Senão eu faço um outro vídeo sobre isso, com captura de tela. Porque aí vocês vão ver que não tem salvação de nenhum mundo espiritual. Na verdade, toda a salvação que você vê na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é a salvação da morte, é a salvação de um perigo imediato, é a salvação de um povo estrangeiro que vai destruir sua cidade. Basicamente isso, tá bom? Eu vou tentar lembrar e colocar o vídeo aqui. Bom, quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.